Olá, meus queridos amigos, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje está um pouco cheio de informações e é legal, então confira o vídeo. Roda a vinheta, produção. Hoje falarei dos efeitos práticos que as novas sanções aprovadas nesta segunda-feira, dia 11 de setembro, pela ONU terão sobre a Coreia do Norte e que resposta o ditador Kim Jong-un poderá dar a mais esse duro golpe contra o seu regime. Nesta segunda-feira, dia 11 de setembro, o Conselho de Segurança da ONU aprovou de forma unânime novas sanções contra a Coreia do Norte. Foram 15 votos a 0, o que incluía os votos da China e da Rússia. Que dias antes eles tinham se mostrado contrário à ideia de novas sanções contra o regime norte-coreano. Especialmente Vladimir Putin, atual presidente da Rússia, que no início dessa semana tinha declarado que não apoiaria as novas sanções por considerá-las inúteis. A proposta inicial dos Estados Unidos para essas sanções incluía o banimento completo de todas as exportações de petróleos e derivados para a Coreia do Norte, bem como o congelamento de todos os bens e capitais pessoais de Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, e de seu governo em bancos estrangeiros. Porém, essas medidas eram vistas como extremamente duras pela China e pela Rússia. E diante do risco de ver as sanções sendo vetadas por esses dois países, os Estados Unidos reescrevem a proposta, tornando as sanções um pouco mais suaves. Por isso, as sanções aprovadas nesta segunda-feira limitaram-se a reduzir as exportações de petróleo e derivados para a Coreia do Norte para níveis do ano passado. Limitou a exportação de petróleo refinado para apenas 2 milhões de barris por ano. Baniu completamente a exportação de produtos têxteis e proibiu de forma permanente a emissão de novos vistos de trabalho para cidadãos norte-americanos na Europa, nos Estados Unidos, na China, na Rússia, na Coreia do Sul e no Japão. Essa última medida tem por objetivo impedir que os cidadãos norte-americanos trabalhem no estrangeiro e enviem dinheiro de volta para o país norte-coreano. Um esquema muito utilizado pela Coreia do Norte para financiar o seu governo. Apesar de mais suaves do que a proposta inicial norte-americana, essas sanções são extremamente duras, já que a exportação de produtos têxteis, que foi completamente banida, respondia por quase 30% de toda a sua receita obtida no comércio exterior norte-coreano. Essa medida vem se somar à interrupção de compra de carvão norte-coreano por parte da China, uma matéria-prima que respondia por quase 40% das receitas norte-coreanas, o que significa que nos últimos 12 meses as receitas que o regime norte-coreano conseguia através do seu comércio exterior teve uma quebra de cerca de 70%, o que se traduz em bilhões de dólares anuais em receitas perdidas. A China é a principal parceira internacional norte-coreana, respondendo por 83% das exportações e 85% das importações daquele país. O texto dessas novas sanções, que vale sempre a pena lembrar e reforçar que também foram aprovadas pela China e pela Rússia, diz que essas proibições ao comércio exterior só serão levantadas se a Coreia do Norte interromper imediatamente o seu programa de mísseis e de armas nucleares. A China é a principal parceira internacional norte-coreana, respondendo por 83% das exportações e 85% das importações daquele país. Esse motivo que o presidente Donald Trump se dedica tanto a convencer os chineses a aderirem plenamente às novas sanções, tentando mostrar a eles o óbvio, que a economia chinesa só cresceu ao ritmo dos últimos anos, graças aos estreitos laços comerciais com os Estados Unidos, a Europa, o Japão e a Coreia do Sul. Essa foi a 9ª resolução aprovada de forma unânime desde 2006, ano do primeiro teste nuclear da Coreia do Norte. Por enquanto, os norte-coreanos ainda não se pronunciaram. No último fim de semana, o ditador Kim Jong-un
tinha prometido que, se caso essas sanções fossem aprovadas, os Estados Unidos sentiriam mais dor e sofrimento do que jamais sentiram em toda a sua história. As sanções foram aprovadas e, apesar de menos duras do que a proposta original, com certeza afetarão de forma ainda mais negativa o governo norte-coreano. Por isso, só nos resta agora esperar pela resposta da Coreia do Norte, que poderá ser o lançamento de novos mísseis de teste. Mísseis esses que a Coreia do Sul já prometeu abater caso passem por cima do seu território ou do Japão. A Coreia do Norte fez um novo teste com míssil. Bom, pessoal, espero que tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu gostei e compartilhe no Facebook, Twitter, tudo que tiver lá. E confira os vídeos anteriores. Esse e esse. Esse aqui. Tchau, falou!